Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir é o desfecho da história dos discípulos de Emaús, quando eles vão até os apóstolos para dizer que viram o Senhor e reconheceram o Senhor ao partir o pão. Semana passada, ouvimos a mesma passagem, na verdade, de outro evangelho. Hoje ouvimos essa passagem para reforçar a cada um de nós a mensagem da ressurreição. Na verdade, a liturgia nos propõe trazer essa esperança da ressurreição para os nossos corações. Nós pedimos a Deus, a nós que recebemos a renovação espiritual da Páscoa, que Deus nos ajude a esperar confiantes o dia da ressurreição. Mas que ressurreição é essa? A nossa. Essa mensagem pode ser interpretada num duplo sentido. Em primeiro lugar, a esperança que nós mesmos precisamos ter na vida eterna, na ressurreição, em tempos tão difíceis como o que estamos vivendo. Na nossa comunidade perdemos tantos irmãos, e talvez alguns estejam se perguntando: por que, padre, hoje já foi liberado a missa presencial, por que não está tendo missa presencial? É porque no último mês nós tivemos só aqui na nossa comunidade, de sétimos dias apresentados, 10 mortes por semana durante um mês. Só na nossa comunidade, isso do que chegou de sétimo dia. É verdade que nem todos foram coronavírus, mas aí fica um alerta para cada um de nós, o cuidado que temos que ter, nós aqui no nosso bairro.
Em primeiro lugar, quero me solidarizar com todas as famílias que perderam seus entes queridos, com todos aqueles que sofrem por aqueles que estão internados em hospitais, isso sem contar os que ainda estão esperando vaga, porque isso ainda está acontecendo. Queremos, sim, rezar por todas essas famílias, mas aqui recordar a mensagem de Jesus. Ele prometeu a vida eterna, a ressurreição a cada um daqueles que creem. Para aquele que crê, a morte não é só, foi vítima de tal coisa, foi vítima da Covid, foi castigo. Não, a morte não é derrota, não é castigo. A morte para o cristão é vitória, porque sabemos que vamos para o céu. E hoje é dia de reafirmar essa fé na ressurreição e que Cristo promete para nós. Nós pedimos para Cristo que nós possamos esperar sim essa ressurreição confiantes. Mas sabemos que para quem fica, a partida de um ente querido é dolorida, é pesada, e por isso queremos rezar que Deus traga o conforto, traga essa força e, acima de tudo, preencha os corações nessa esperança da ressurreição, para que possamos seguir em frente. Agora imaginem a outra dimensão. O final do Evangelho que ouvimos termina justamente com a frase: vós sereis testemunhas de tudo isso. Os discípulos tinham passado por perdas, a perda do próprio Cristo. Eles custavam acreditar que o Cristo estava vivo, mesmo Cristo estando na frente deles. Eles estavam com essa dificuldade, porque o sofrimento nos cega. Aqui no Evangelho de hoje diz que até o espanto, a alegria descontrolada também estava cegando eles. Eles não conseguiam ver o Senhor, e no entanto, eles passaram pela morte, pela ressurreição de Jesus, estavam com ameaças de perseguição, e Jesus os envia a todos: sede testemunhas de tudo isso. É isso que vemos Pedro fazendo na primeira leitura, quando chama o povo que foi culpado pela morte de Jesus a se arrepender, a acreditar e abraçar também aquele que ressuscitou. É o convite a todos nós abraçarmos a ressurreição do Cristo e sermos testemunhas também. O Senhor nos chama a ser testemunhas da ressurreição. Claro, no meio de um mundo que sofre, falar que o Cristo está vivo pode parecer até fácil. Em teoria isso é muito fácil, mas o Senhor nos chama na prática a testemunhar a ressurreição. Isso significa viver uma vida nova de ressuscitados. Falar disso também não é tão simples. Viver uma vida nova de ressuscitados é viver com a confiança em Deus? Sim. É viver com um olho na esperança do céu? Sim. No entanto, construindo aqui esse mundo, o reino de Deus, que Deus tanto sonhou para nós, nos empenharmos para que haja uma vida melhor para todos? Sim. Porque a vida está acima de tudo. Para os cristãos, essa mensagem de que Deus quer salvar o mundo inteiro, todas as pessoas de todas as nações, o mundo inteiro, isso implica sim para o cristão trazer vida digna, vida nova para todos que puder, trabalhar até pela natureza para que a gente consiga salvar um pouquinho desse mundo que está, às vezes, parecendo que está caindo aos pedaços. O Senhor nos chama a esse empenho, com um olho na ressurreição, porque nossa vida não termina aqui, Ele nos chamou para a eternidade. Mas também Jesus nos chama a viver atitudes novas. Às vezes a gente vive a ressurreição, mas parece que a gente deixa o desespero tomar conta da nossa vida, que as coisas desse mundo tomem conta da nossa vida. Às vezes até o empenho de alguns, Eu achei interessantíssimo a entrevista de Dom Odilo na quinta-feira na Rede Vida,
E perguntaram no ar por que Dom Odilo, quando nós católicos conseguimos a liberação da missa para o preceito de Páscoa, Dom Odilo falou: tem tantas formas de viver o preceito. A vida está acima de tudo. A vida está acima de tudo. A busca de um preceito simplesmente, a busca de um mandamento simplesmente porque é mandamento, vira um farisaísmo moderno. Se a gente costuma viver o mandamento só porque está escrito, cumprir o preceito só porque está escrito, e eu me esquecer do amor ao próximo, de alargar os horizontes do nosso olhar e do nosso coração, para que Deus quer salvar sim a humanidade inteira com todas as suas culturas, com todos aqueles que a gente até nem gosta. Se a gente não alargar os horizontes, a gente vive um falso cristianismo. Os fariseus fizeram isso com Jesus. Olha, você não está jejuando, olha, você está fazendo isso, olha, você está curando no sábado, olha. Nós não podemos fazer isso. A vida nova significa que para ser cristãos precisamos também de atitudes novas, uma disposição nova do nosso coração. Na certeza, no céu, Deus espera se encontrar com todos nós, com os que a gente gosta e os que a gente não gosta. Imagina só, se a gente não mudar a atitude do nosso coração e chegar lá no céu e viver lado a lado de quem a gente não gosta, a eternidade, o céu vai virar inferno. Por isso, talvez com essa atitude, talvez nem cheguemos lá. Deus nos chama a viver essa esperança e o testemunho de ressurreição, que é o quê? Aprender a amar como Ele amou. Isso sim é viver os mandamentos, conforme João fala na segunda leitura. O mandamento do amor está acima de todos, é filho de Deus, aquele que cumpre os mandamentos, aquele que aprende a amar. Que esse testemunho de vida nova realmente preencha nossos corações, que a certeza da ressurreição possa preencher nossos corações, para que nenhum medo, nenhuma tristeza venha nos abalar, mas possamos sempre seguir em frente, com os olhos no céu, com os braços abertos aqui para a terra, para a missão que Cristo deu para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.